Abre, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvor ao nosso Deus por todo o bem que Ele tem feito a cada um de nós. Como é bom poder sentar, poder entrar no nosso santuário interior e contemplar essa presença de Deus na nossa vida. Nesse momento, meu irmão e minha irmã, vamos silenciar a nossa mente, o nosso coração, para que assim possamos entrar em contato com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso Deus que é Pai e que é Mãe, que é pastor e que se preocupa com cada uma de nós. Queremos, nessa comunhão direta com o nosso Criador, apresentar para Ele todas as nossas necessidades. Queremos apresentar para Ele também as pessoas que estão com problemas de saúde. E queremos apresentar para o Senhor, nesse momento, as pessoas que você conhece. Podemos trazer presente os nomes dessas pessoas. Queremos também apresentar para Deus todas as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Nesse momento, apresento a Deus a Joana Dark, a Júlia dos Santos, a Iranildes, o Deuripe Souza Barbosa, o Acácio Ramos Silva, a Lucivânia Martins, a família de Tereza Bezerra, Eduarda Nery Benevides. Apresento ao Senhor a Leiliane Oliveira, o João Batista Barbosa de Souza, o seu Damião Ângelo, a Keila Jubiele Alves, que fez uma cirurgia e graças a Deus está bem. Por isso, nesse momento, eu apresento a Keila Jubiele para Deus. Também o Natanael e toda a sua família. Apresento para Deus também, coloco no colo de Deus a Neide Solange Gomes Franco e toda a sua família. Queremos também apresentar a Deus a Rosana Nascimento, Jorge Silva e a Milena Coelho, o seu Sebastião Brito Santana, o Railton Vieira, a Chacha Emília, a Maria Rita, o Gilberto de Jesus Barbosa, a Solange, a Eliana, a Emanuela Oliveira de Almeida. Quero nesse momento apresentar a Deus os bebês Pedro Dantas Amorim e Miguel Barros Barbosa. O Pedro Dantas está evoluindo e, se Deus quiser, ele vai ficar bem, assim como também o Miguel Barros Barbosa. Quero apresentar a Deus todas as vítimas dessa pandemia, todas as pessoas doentes, todas as pessoas que perderam seus entes queridos nesse dia de hoje. Apresentar a Deus o Isamar, que perdeu a sua mãe hoje, e toda a sua família. Quero apresentar a Deus também todas as vítimas da enchente, enfim, todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Vamos refletir, abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 4, do versículo 26 ao 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E Jesus continuou dizendo: o reino de Deus é como um homem que espalha a semente na terra. Depois ele dorme e acorda noite e dia, e a semente vai brotando e crescendo. Mas o homem não sabe como isso acontece. A terra produz fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e por fim os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem corta com foice
porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia ainda: com que coisa podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar? O reino é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra. Mas quando é semeada, a mostarda cresce e torna-se maior que todas as plantas. Ela dá ramos grandes de modo que os pássaros do céu podem fazer ninhos em sua sombra. Jesus continuou, anunciava a palavra usando muitas outras parábolas, como essa, conforme eles podiam compreender. Para a multidão, Jesus só falava com parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, o evangelho de hoje fala do reino de Deus. E Jesus, é interessante que Jesus vai usar parábolas. E ele usa aquilo que tá ao alcance das pessoas. Ou seja, ele usa imagens que as pessoas conhecem. Aqui como a semente, né? É a semente, tanto a semente de mostarda, né? Como a outra semente e coisa que fazia parte do cotidiano do seu povo. Era costume, né? Os rabinos usavam já parábolas, né? Os outros mestres usavam parábola para explicar as escrituras. E Jesus também usa várias parábolas para explicar a boa nova do reino, para explicar o reino de Deus. E aí é interessante que ele vai comparar ali como uma semente que o homem lança no chão, na terra, né? E depois essa pessoa, a pessoa que lança a semente na terra, ela pode dormir tranquila, ela dorme, acorda. Por quê? Porque a semente por si só, né? A própria natureza vai fazer com que essa semente se torne uma árvore frondosa, né? O homem não precisa, o ser humano não precisa ficar preocupado. A missão dele é lançar a semente na terra. O que é que isso quer dizer com o reino de Deus? Também é a nossa missão lançar a semente do reino de Deus no meio, na sociedade. É essa a nossa missão. Porque é Deus que vai fazer esse reino crescer. Mas nós não podemos esquecer da nossa parte. Nós somos convidados, meu irmão e minha irmã, a lançar a semente do reino, ou seja, a semente do amor, da justiça, do perdão, da paz, né? Tanto na comunidade religiosa como também na sociedade. E essa semente, como o próprio Jesus faz a comparação com relação à semente de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando ela é lançada na terra, ela vai crescer e ela vai se tornar uma grande árvore. Por isso, o que Jesus quer dizer com essa comparação? Ele quer dizer também para os discípulos, para a multidão, mas ele diz também para nós hoje, que é preciso lançarmos essa semente do reino sempre na terra. E com certeza, nós fazendo a nossa parte com carinho, com amor, o resto é com Deus. Deus vai fazer com que esse reino cresça. A gente só não pode ficar com nossos bracinhos cruzados, porque muitas vezes isso pode acontecer. Talvez porque a gente se sinta muitas vezes impotente, né? Porque a gente às vezes tem vergonha, né, de falar desse reino, não só de falar, mas também de agir, né, de fazer, né? E às vezes a gente fica com vergonha ou a gente se sente impotente diante desse mundo, né? Desse mundo tão violento, tão cheio de injustiça. Mas é bom lembrar, se cada um fizer a sua parte, vai crescer igual cresceu e cresce a semente de mostarda. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós somos convidados nesse dia de hoje a continuar a nossa missão. E se cada um faz a sua parte, com certeza vai atingir o mundo inteiro. A nossa ação boa atinge o mundo inteiro, assim como também quando a gente faz algo de ruim, isso vai se espalhar
pelo mundo inteiro. Por isso, meu irmão e minha irmã, o convite de hoje é continuarmos fazendo com que o reino de Deus cresça no meio de nós, sobretudo no meio dessa sociedade que muitas vezes, né, exclui, coloca as pessoas, né, à margem da sociedade. E nós somos convidados a fazer o contrário, a trazer, sobretudo, as pessoas mais simples, né, mais humildes, trazer para incluir essas pessoas, tanto na sociedade como também na nossa comunidade e na nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.